Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens. É um prazer recebê-los aqui. Se você está chegando agora no Sapiens, arrasta a cadeira, vem conversar com a gente. Vai ser um papo muito interessante. Estou ansioso para trocar uma ideia com os nossos convidados especiais. Mas antes de começar o programa, especificamente, se está chegando agora e gosta do nosso conteúdo, está curtindo o Sapiens, recomendo que você chegue na nossa playlist. Tem um conteúdo bacana disponível para vocês de graça lá. E um único pedido. Obviamente, a gente já brincou, ainda não vou pedir o seu dinheiro, mas daqui a pouco a gente pode fazer isso. Mas agora, como é que você pode ajudar o Sapiens? Inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Você se inscrevendo, o YouTube reconhece como um conteúdo relevante e leva para cada vez mais pessoas. Você gostou desse conteúdo, conhece alguém, puta, vai ser muito legal que fulano conhecer isso aqui, manda, encaminha, compartilha, vai ser muito bacana. Então, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque sempre tiver Sapiens novo, você vai ser o primeiro a ser notificado e, obviamente, espero que vocês curtam esse episódio especial com dois convidados, dois queridos. Eu queria apresentar de casa primeiro, pode ser. Queria que você recebesse com muito carinho o Diego, geógrafo, professor brilhante, genial. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado É o uma, convite, uma honra imensa, né, estar aqui. Confesso que eu acompanhei vários colegas aqui, então eu né? estava bem ansioso para estar aqui, né? Parabéns por esse canal, por levar tanto conhecimento para todo mundo. É algo que principalmente o adolescente, o adulto precisa, né? Então é algo muitas pessoas que vieram aqui pude acompanhar. Então para mim é uma imensa honra, uma imensa satisfação estar aqui, né? E vamos seguir adiante. Mas parabéns por esse trabalho, né? E muito obrigado pelo convite. Obrigado. E por falar em simulações da ONU, falar sobre política, acho que Emiliano, seja muito bem-vindo. Acho que Brasília, a gente estava até brincando, Brasília é a Meca, a gente tá falando sobre isso. Seja, direto de Brasília para cá pro Sapiens, seja muito bem-vindo, cara. E obrigado por ter aceitado o convite para trocar essa ideia com a gente. Nada, eu que agradeço a todos vocês, né? Realmente, assim, uma satisfação enorme poder fazer parte de um programa cuja a missão, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Uma das coisas que o Wesley falou foi, olha, a ideia é sempre levar alguma coisa para a pessoa aprender no final, né? E se a gente sabe que tem alguma coisa nessa vida que traz muito aprendizado, é o assunto que a gente vai trabalhar. A simulação da ONU consegue fazer um trabalho de formação excelente, né? E tomara que você que esteja assistindo aí consiga também, né, tirar alguma coisinha pro seu dia a dia. Com certeza. Eu tentei meio que organizar as cartas na mesa pra gente conversar aqui, na verdade. Tem Beleza? muita coisa pra conversar sobre isso. Excelente. Mas eu fiquei muito curioso. Confesso que eu dei uma investigada nos perfis, no site de vocês, achei muito legal. Existe uma fundação, Perfeito. que é a Internationale. Isso. O que é o projeto? Explica pra gente, pra quem não conhece ainda, o que é o seu projeto? O que que é uma simulação, né, no caso? Exatamente. Porque é o seguinte, não seria, né, essa questão da autoria é muito interessante, que muita gente às vezes busca para si, e a galera, assim, é interessante que vocês saibam que antes de existir as simulações da ONU, já existia uma simulação da Liga das Nações, né? Nossa. Então, assim, esse exercício era um exercício realizado por diplomatas da vida real que buscavam antecipar o resultado de uma reunião, né? Então, vamos imaginar que, por exemplo, todo mundo aqui fosse inglês, né, aqui na mesa. E aí vai ter uma reunião ali da liga e vai estar lá um espanhol, né? Vai estar ali um francês. E a gente simplesmente chega e faz um acordo. Fala assim, olha, vamos lá, né? Diego foi escolhido, você que vai lá na reunião. E aí nessa hora o Diego estudou tudo que ele podia, né, em relação ao assunto, mas ele talvez não ia conseguir antecipar algumas coisinhas que podiam surgir. E aí nessa hora então alguém falou assim, vamos fazer o seguinte... Eu sei que você é inglês, que você não vai muito com a cara às vezes dos franceses, né? É aquela birrinha natural. Mas só hoje, faz de conta que você é um francês. Falou, se eu fosse um francês lá na reunião, eu ia falar umas coisas aqui que, enfim, posso falar? Falou, não, pode falar. Mesma coisa quem pegasse, sei lá, Portugal, né? Eu vou de Portugal. Então, realizava-se a simulação, vamos dizer assim, uma antecipação da reunião que ia acontecer, para você antecipar o possível resultado do jogo, e a partir daí sim, agora o Diego já sabe os entraves, o que a galera vai começar a fazer, para ir lá tentar achar uma solução. Quase né? um RPG, né? Sim, exato. E aí, quer dizer, do campo diplomático passou para os universitários, depois foi para o ensino médio fundamental. Né? Aqui no Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, de uma maneira mais fundamentada, né, no nosso caso lá de Brasília, né, em 1997, um pessoal foi para Harvard, participou do HMUN, do Harvard Model UN, e trouxe, né, de lá a ideia de fazer uma simulação, na época todo em inglês, o AMUN, America's Model United Nations, e, enfim, fez muito sucesso, mas quando a gente falava de ensino fundamental e ensino médio, não tinha praticamente nada no Brasil. E aí os nossos amigos e irmãos lá de Minas Gerais, né, abraço aí, né, pra galera da Minione também,
começaram um trabalho lá, na mesma época que a gente estava começando também, e surgiu então a nossa fundação, né, nesse momento. Na época era uma empresa de consultoria. 17 anos já? 23 de 2000, né? Isso, né? Eu sou de humanas. Eu também. Né? E aí, nessa hora, né, basicamente, então, a gente percebeu que assim, por uma questão de oportunidade de momento, né? Eu estava fazendo graduação de Relações Internacionais lá na Universidade de Brasília, e um colégio, né, onde eu tinha feito cursinho, me chamou para trabalhar lá, dar aula. E aí não tinha como um juntar uma coisa com a outra, né? Você está em sala de aula e você está vendo uma ferramenta pedagógica maravilhosa sendo trabalhada ali no nível superior. Não, aprender a falar em público, aprender a negociar, pegar o nosso assunto do dia a dia, que é a geografia, a história, entre outros, e jogar ali na mesa, entender com os colegas, falar, peraí, mas não é só geografia, porque tem assuntos que são do OMS. Ô, professor de biologia, tudo bem? Senta aqui, né? O que a gente pode, de repente, trazer, né? Galerinha da física, tem um CCTD, Conselho de Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento. Então, aquelas coisas que a gente vê em semana pedagógica, não, olha, isso aqui é, como é que se diz? Active Learning, né? Aprendizado ativo, que, na real, quase ninguém conseguia fazer, né? Pegava ali um PowerPoint, a aula do tempo atrás, e era isso aí. Se tornava muito real, né? Então, assim, surgiu dessa maneira, mas com alguns toques diferentes, porque simulação costumava ser uma coisa muito solta, né? São os universitários organizando, né? O universitário é uma vida, né? Como posso dizer assim, mais alegre, tão alegre, exato, porque às vezes no colégio a gente sabe que não é bem assim. Eu não sei como é que na escola de vocês, mas nas escolas que eu cheguei a dar aula, primeira semana pedagógica começava com o advogado. Não é a coisa, o passeio na floresta. Deixa eu te explicar aqui, né? Você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, isso aqui vai dar ruim, né? E aí, quer dizer, mas ao mesmo tempo trazer essas normas de segurança que são importantíssimas para dentro de uma conferência, fez com que também as escolas falassem, não, entendi, né? Tem alguém aqui que vai se responsabilizar por tudo, né? Vocês, inclusive, eu me lembro que a primeira vez que a gente foi trabalhar num colégio lá em Brasília, o colégio que eu estudei, né? O dono, ele chegou e falou assim, quanto custa para fazer? Eu falei assim, Ronaldão, né? Abraço aí pro Ronaldão, se você estiver vendo a gente aí também, né? Muitas saudades, bons tempos, né? Aí a gente falou, não custa nada não, ninguém cobra para fazer simulação da ONU. Falei, então eu não quero. Falei, como é que você não quer? Não, porque eu não posso processar vocês. Eu falei assim, rapaz, aí que você começa a entender, né? Porque ele tá botando a escola dele, os alunos dele, né? Uma série de coisas à disposição para chegar, de repente, os universitários malucos ali, fazer qualquer coisa e ir embora, né? Exato. Como diz o colega lá de um outro programa também, colega, não conheço, né? Mas acompanha às vezes o trabalho, né? O Rasta, né? Sim. Fala, bigodagem, né? Você vai lá, faz uma coisa, grande dia, né? E não se responsabiliza por ela. Então, daí veio a ideia de fazer uma fundação. Fala assim, não, tem que ter sede, tem que ter regra, né? A galera que está participando também precisa de, às vezes, né, ter vamos dizer assim, um suporte acadêmico para poder chegar lá e fazer um bom trabalho. E aí a gente foi indo para outras áreas. ONU foi o primeiro momento, 2005 já não era mais novidade, então a minha terceira graduação foi de Ciência Política, e aí os colegas lá pensaram em fazer uma simulação da Câmara dos Deputados. Enquanto os amigos de direito já tinham aqueles tradicionais tribunais do júri, né? Mas cujo tribunal do júri não tem normalmente muitos papéis para você representar. Escola, quando vai participar do tribunal do júri, vai para assistir, né? Uhum. E aí a gente começou a testar outros formatos. Falou, vamos fazer uma simulação do STJ? Aí fez aquele ano lá. Pô, foi legal, né? No ano que vem vamos fazer uma da STF? Pô, foi maneiro, né? E foi tentando ver o que funcionava. Pessoal de administração, jovem executivo, simulação empresarial. Porque nessa época, né, a gente que soprava fita, lembrando o colega aqui do lado, né, galera do Nintendo, né, 64. Bons tempos. Pois é, a gente pegou um processo em que a televisão trazia muitos reality shows, né, e não era só Big Brother, você tinha de culinária, de boxe, né, na área empresarial, era moda, era explicar as coisas por meio do reality, como eu acho que hoje o podcast se tornou um grande canal, né, de comunicação. E aí tinha um aprendiz, né, lá fora com o Trump, e aqui com o Justus, exato, né. E aí a gente falou, olha, isso aí é legal, só que não dá para fazer igual e nem é desejo de fazer igual, porque eles têm 3 meses para demitir 16 pessoas e pelo formato, cada comitê tem que ter 40 e a gente só tem 2 dias. Então como é que você demite 40 pessoas em 2 dias, né? Exatamente. E ainda você não pode fazer aquela ceninha. Não dê ideia às empresas, pelo amor de Deus. Né? E não podia ter aquela ceninha também da pessoa ali, foi demitido o aluno do ensino médio pegando a malinha indo para casa, né? Às vezes tem fundamental. Então foi montado um formato em que se ele é demitido ele vai para uma empresa paralela,
né? Ele entende que, de fato, o setor privado, como vocês estão aqui, né, a gente é muito exigente, né? O pessoal fala, se você tem um emprego, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Se você tem três, você tem dois, né? Então, nisso a gente foi montando o que a gente chamou de Em 360, onde tinha... Hoje, por exemplo, a gente realiza essas conferências, né? Por bimestre no Brasil todo. Então, você tem um bimestre internacional, um jurídico, um legislativo e um empresarial. E aí vem parte do que tu perguntou. E a formação, né? Imagina você que está no ensino médio, no ensino fundamental, ter a chance de, ao longo do ano, num bimestre ser um diplomata, no outro ser ministro do Supremo, no outro ser um deputado e no outro fechar como empresário. E fazer isso ao longo do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro, segundo, terceiro. Pegando cada vez um certificado que tem validade internacional, né? Para chegar justamente no terceiro ano com escolhas. Fala, pô, tô com um currículo aqui maneiro. Né? Tem uma universidade lá pertinho de Boston ali, né? Uma tal de Harvard que é particular, mas é boa, né? O pessoal às vezes fica com essa questão, eu sou de federal e a gente na época tinha, né? Hoje a gente sabe que as particulares fazem um trabalho maravilhoso, deixou muita federal, né, para trás, não tem nem como comparar, né? Mas, enfim, então, isso para falar só da formação acadêmica, né? Mas eu vou deixar você conduzir, desculpa, eu me empolgo muito, Não, né? você tá aqui pra te ouvir. Que senão a gente vai adiante. Mas depois a gente pode falar mais da parte de oratória, negociação e etiqueta, que faz muita diferença para os Sim, é meninos. verdade. Porque eu tava pensando assim, você comentando e passa um filme na cabeça, né? Porque quando eu conheci o projeto de simulação, eu conheci com o Diego. Isso. E eu achava, tipo, pô, que maneiro, o cara tá fazendo isso. Só que eu não imaginava, até conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre isso, que era um mundo. Até então a gente Boa discussão. trabalhava no mesmo colégio e, Sim. pô, bacana, eles tinham reunir os alunos. E a primeira coisa que me chamou a atenção, cara, como os meninos engajam. Sim, bastante. É surreal, a gente tem sempre aquela Bastante. crítica, né? Ah, o aluno não quer nada. Tem umas qualidades de aluno aí que ele não sabe, né? Tipo assim, ele não tá afim, então, tipo, talvez seja o formato, aquilo que você falou da aprendizagem significativa, né? Eu queria, Diego, te ouvir o seguinte: como é que você conheceu o projeto? Como é que você enxerga? Eu sou aquele aluno, sou professor de geografia, né, daqui do estado, e é incrível no nono ano. Quando a gente tá no nono ano, a gente começa a dar geopolítica como assunto. Sim. E eu fui esse aluno que me fascinei pela geografia, conhecendo a geopolítica, né, e no nono ano a gente ensina a ONU, né, e eu me apaixonei enquanto estudante pela ONU, é o que me levou a gostar de geografia, foi inicialmente aquela parte ali da geopolítica que a gente vê, dos conflitos e tal. E aí eu cresci, né, sendo um admirador da ONU. Hoje, por vezes ela não traz a credibilidade de outrora, mas eu cresci vendo a ONU e eu percebo que lá no nono ano é um momento que o aluno ele se empolga bastante, né? Ele vê a geopolítica e ele se empolga bastante. E aí quando a gente vai explicar a ONU, eles ficam muito satisfeitos, eles ficam muito curiosos. Quando foi em 2016, aí o Emiliano passou em uma das escolas que eu ensino e falou com o professor Demócrito. E aí ele apresentou todo um projeto para o professor Demócrito, e aí o professor Demócrito chegou para mim e disse: Diego, eu vi um projeto que eu achei interessante, né? Veio um senhor aqui, né? Um moço aqui de Brasília, e ele apresentou esse projeto que eles fazem simulações do que acontece na ONU, né? Eles tentam resolver ali os conflitos atuais, eles pegam algum tema bem atual, isso em 2016. E a gente trabalha esse tema. E aí eu peguei e eu disse, caramba, que interessante. Aí ele disse, olha, eu quero que você leve adiante aqui na escola, né? Eu queria mandar um abraço até pro professor Demócrito, né? Que ele já conseguiu ver o quanto isso era importante para o aluno. E aí eu peguei em 2016 e toquei esse projeto na escola que eu ensinava. E me surpreendeu, cara. Me surpreendeu bastante, porque a primeira vez aqui em Aracaju, a gente foi no Hotel Aquários, e a quantidade de alunos que participaram e o quanto eles ficavam empolgados de verdade, eu fiquei encantado. Encantado mesmo, todo social lá, simulando a ONU. Tudo bonitinho, né? A primeira temática que a gente tinha simulado era a crise dos mísseis. Ó, nossa, logo um assunto que eles se empolgam tanto ali no nono ano, né? Tão presente ainda nos dias atuais, né? Se a gente pega todos os conflitos que a gente tem na atualidade, de certa forma decorre daquele momento ali da velha ordem mundial. E aí eles ficavam muito empolgados, cara. Tanto que eu fui para passar uma manhã e eu passei um dia, depois fiquei o outro dia o tempo inteiro. E não cessou ali. Aquilo foi para a sala de aula e eles passaram a querer saber um pouco mais. Tanto que eles traziam informações, às vezes, da crise dos mísseis que nem eu tinha, né? Que eram informações de tanto que eles pesquisaram, de tanto que eles foram preparados, né? Eu lembro que nessa primeira simulação que a gente fez aqui em Aracaju, tinha um aluno que ele ia cursar odontologia.
Ele era primeiro ano e ele tinha uma certeza de que seria odontologia o que ele queria. Só que ele, defendendo os interesses, acho que ele tinha pego, não sei se a União Soviética, ele era o delegado da União Soviética, e ele foi tão embasado assim, os argumentos dele eram tão convincentes que eu disse, cara, você tem certeza que é a odontologia que você quer, né? Eu É o até pai queria da mandar um criança, abraço a para gente ele, comprar é o depois. Gabriel Magalhães, né? O irmão dele também é meu aluno hoje em dia, e ele se formou em Direito e ele descobriu meio que isso lá, né? Porque ele ia com muito fervor, assim, com muitos argumentos, muito bons argumentos. Eu disse, cara, eu juntei as duas coisas, assim, porque eu fui esse aluno que se fascinou ali no nono ano, Sim. né? Que conheceu a ONU. Acho que quando a gente gosta muito de geopolítica, a gente acaba sonhando em trabalhar na ONU, em conhecer um professor de geografia, sonha em conhecer a ONU, né? Tem o Sérgio Vieira de Mello, que é uma grande referência para todos nós. E aí isso foi trazido para o contexto do aluno, saiu ali da. Eu também sou formado em Direito, e aí tem essas simulações lá, mas é uma coisa diferente, é uma coisa muito restrita. E essa simulação não, ela é abrangente e muito atual. Então, Sempre se renova, né? isso. Então, em 2016, ver a empolgação dos alunos e como aquilo não ficou restrito somente ao evento, aquilo acabou até me aproximando do aluno, né? Eu quis fazer nos anos seguintes, em parceria com a Internacional e com o Emiliano, né? E cada vez mais trazendo mais alunos. E aí chegou o ano passado e eu fui para a etapa nacional. E a etapa nacional, porque essa primeira etapa são, na verdade, três etapas. A gente tem uma primeira etapa, que é uma etapa estadual, no caso, a Internacional realiza a primeira etapa, que é uma etapa estadual. E aí, alguns delegados são selecionados para a etapa Brasília. Cara, aí eu fui o ano passado É para tipo um lá. torneio, né? É tipo um torneio. Eu diria que é uma Olimpíada da diplomacia, Boa, né? boa. E aí, o que que acontece? Quando eu fui para Brasília o ano passado, né? Fui acolhido pelo Emiliano lá, aí foi que meu fascínio foi ainda maior. Porque eu disse, cara, que mundo legal, que sensacional, porque tinha aluno de todo o Brasil. E os alunos eles tinham que desenvolver uma oratória, eles tinham que ter uma diplomacia, eles tinham que convencer colegas de todos os estados do Brasil. Então eu voltei, caramba, que legal. E assim, eu fui com 10 alunos ano passado. Da mesma E escola, não? 10 alunos de variadas escolas. E eu formei um grupo com os pais, formei um grupo com os alunos, até queria mandar um abraço para os pais, porque era um grupo sensacional, tanto os alunos quanto os pais. Eu formei dois grupos, um grupo com os alunos de WhatsApp e um grupo com os pais. Cara, foi uma experiência fantástica. E aí eles voltaram muito empolgados e eu percebo que esses alunos, a dedicação deles para com a disciplina acaba sendo até maior. Caramba, eu falei sobre isso, né? Exato. Isso me é útil na vida. Então eu fiquei fascinado, mas tudo começou lá atrás com o Demócrito dizendo, olha, Diego, vê isso aqui. O Uhum. Emiliano estava visitando Aracaju, acho que é pela primeira vez, né? Uhum. E aí, a partir dali em diante, eu vi o quanto aquilo é importante. Existiam alguns fatores que eu fui percebendo mais à frente, de como é importante essa participação, né? Que aí, mais adiante, a gente vai conversando sobre isso, mas o quanto isso é enriquecedor para o currículo do aluno, né? Então, Ainda mais com essa transformação que o ensino médio vai adquirindo, né? sim, Uhum. sim, Até pegando uma influência muito forte de uma educação americana, de um currículo sim. extra, não só da Sim. prova em si, mas acho que isso passa. Óbvio, uma questão utilitarista, no sentido de, ó, eu vou ter um currículo melhor, mas em questão de desenvolvimento humano é surreal. Então, hoje em dia eu percebo que a gente está tendo muito uma fuga de cérebros. A gente está vivenciando talvez um momento de maior disparidade econômica da história da humanidade. A gente tem o norte detentor de todo o financeiro do mundo. Sim, Então a gente está tendo uma migração muito das pessoas dos países do sul para os países do norte, que eu acho que essa migração que a gente vivencia atualmente só é comparada à Segunda Guerra Mundial. E isso é uma tendência global. Então, quando eu pego hoje aqui no Brasil, quando eu vejo os alunos aqui no Brasil, tem sido uma tendência muito grande aqui no nosso estado, deles buscarem faculdades estrangeiras, né? Isso tem sido cada vez maior. Não era uma coisa muito comum na minha época. sim. Eu tenho 38 anos e eu não lembro assim dos meus amigos terem feito uma faculdade fora. Eu lembro de alguns terem feito intercâmbio, mas era tudo muito mais difícil, né? E hoje não. Hoje a gente faz muitas, acho que já aconteceu com você também, Asley. A gente faz muitas cartas de recomendação. E aí, o ano passado, eu percebi o quanto isso é importante,
né? O quanto participar desses eventos torna-se importante. Porque o aluno, a faculdade estrangeira, ela quer saber quem você é. Né? Ela não quer saber somente as suas notas, ela quer saber o que você contribui. O Emiliano fala sempre isso, e é de fato isso. Como você poderia mudar toda uma sociedade? O que você é para o mundo, né? E aí, Em tese é o papel da ONU, né? isso. E nessas cartas de recomendação, né, que passou a surgir, muitas cartas de recomendação, muitos alunos pedindo, a gente tem que colocar um pouco de tudo. Por exemplo, para um aluno ser admitido numa faculdade estrangeira, a gente tem aí 2 cartas que tem que ser feitas e enviadas, né? O aluno escolhe e a gente vai escrever sobre o aluno. E aí, o ano passado eu passei, no ano passado não, desde 2016 alguns alunos passaram a me pedir essa carta e eu pedi assim, conte um pouquinho da sua história. Porque eu tentava fazer um pouco do currículo do aluno, né, o que ele contribuiu de fato para a humanidade, né, o que ele fez ali de filantropia e pegar um pouco da experiência dele. Né? Então, o aluno participar de Olimpíada, o aluno ser líder de classe, como o Emiliano sempre fala, isso é muito importante. E participar da simulação, porque quando você participa da simulação, quando você participa de Olimpíadas, quando você é líder de classe, isso tudo mostra o quanto você é engajado, o quanto você é curioso, o quanto você é proativo, o quanto você é diplomata, que é isso que as faculdades estrangeiras buscam, Uhum. diferente da nossa, né? A nossa é um processo seletivo, né? Cruel, né? E lá fora não é bem assim. Então eu fui vendo a importância que é, né? E essa tendência cada vez maior. A globalização faz com que cada vez a gente esteja mais próximo. O norte é logo ali, né? Então você fazer uma faculdade em Portugal, você fazer uma faculdade no Canadá, você se formar em outro país, é uma realidade que não era tanto na minha época, mas que hoje é. É uma forte tendência, acho que não só de Sergipe, como de todo o Brasil, os alunos pleitearem, os alunos buscarem entrar em faculdades estrangeiras. Eu percebi isso ano passado e venho percebendo ano após ano. Então, o enriquecer do currículo do aluno, ele se faz muito presente, que é o que faz com que eventos como esse ainda venham a contribuir ainda É mais. isso que eu tava pensando aí. No caso, até o Emiliano deu essa deixa. Imagina o seguinte, pô, não conheci esses caras, eu tô ouvindo aqui essa história, eu gostei, acho bacana esse negócio. Que tipo de habilidade, participando de um evento como esse, que tipo de habilidade, primeiro, requer, é um pré-requisito, mas que tipo de habilidade eu posso desenvolver? Perfeito, né? É interessante que lá fora, né, pegando um pouquinho do que o Diego estava colocando, eles vão chamar isso de soft skills, né? Aham. Mas que na realidade não tem muito de soft, né? Porque, enfim, se a gente for reparar bem, sei lá, vamos pegar a nossa área aqui, que também é uma área escolar, né? Você tem 2 pessoas ali, 2 biólogos, né? E vamos escolher um para ser o chefe da cadeira. Quem que a gente vai escolher? É quem sabe mais de biologia? Ou quem consegue liderar? Quem consegue atender prazos? Quem consegue ser respeitado pelo grupo? Então, no final das contas, né, quando a gente fala de liderança, de chefia, isso vai ter muito a ver com o desenvolvimento dessas habilidades, né? A questão de você tolerar o diferente, né? Essa situação que o Diego teve lá no MIB final, né? Que, aliás, me lembrou até de fazer um complemento daquela outra parte anterior, né? Porque, às vezes, a gente, como é que se diz? Recebe for grant, né? Assim, recebe de graça do mundo e, às vezes, a gente consegue entender os porquês como eram difíceis, né? Para ter toda essa diversidade cultural, por exemplo, que o Diego encontrou lá, teve uma galerinha lá atrás que teve que comprar umas brigas bem grandes. Por exemplo, alguém fazia um evento, sei lá, não vou falar nenhum estado aqui especificamente, porque senão podia, né? Mas no estado brasileiro X. Falou, não, essa conferência aqui é nacional, o Brasil todo participa. Tá legal. E você foi lá bater na porta do pessoal do Acre? Não, é o seguinte, a gente tá aberto a receber todo mundo. Falou, não, então peraí, alguma coisa tá errada. Falou, mas é questão de esperar, vai chegar nas outras regiões. Cara, passou uma década, continuava ali só tendo simulação em Brasília, Rio, São Paulo, Minas e uma lá em Natal. E aí, coisa de 13 anos depois, né, já 15 anos, a gente justamente lá na nossa casa falou, olha, vamos tomar as rédeas aí, fazer uma parada diferente, Alguém né? tem que fazer, né? Exato. E aí, nessa hora, era para fazer o campeonato brasileiro, né, de simulações da ONU, requeriu, vamos dizer assim, algumas questões bem complicadas, né? Por exemplo, na época, eu já, além de dar aula, na verdade, tinha outras funções, eu tinha uma clínica médica, café, né? E tinha uma cervejaria que a gente estava abrindo, que era a Best Beer, né? Então, tinham negócios lá em Brasília que estavam encaminhando, e ao mesmo tempo tinha essa situação de fazer o campeonato, mas que ninguém tinha interesse de ir, né? Falou, por que que eu vou pedir demissão do meu emprego
para fazer um negócio que não dá dinheiro, Justo. né? E que ainda corre o risco de me trazer um prejuízo, né? Então, nessa hora, foi justamente em que foi necessário tomar essa decisão, né? Eu pedi demissão das escolas que eu estava trabalhando no meio do ano, que normalmente não é uma coisa muito comum para um professor, né? Vendi praticamente quase todos os negócios, fiquei só com a clínica. Esse carro que vocês viram lá fora foi o que eu usei. E viajei, saí em fevereiro e voltei em outubro, passando pelos 26 estados numa viagem só, né? De carro. E aí, enfim, né, a gente chegou... Não era eu, na verdade. Você tinha um conselho de pessoas lá em Brasília que estavam o tempo inteiro supervisionando. Aqui é como se fosse só um avatar, né, praticamente ali. E quando a gente foi para o Paraná para fazer a primeira Interbrasil, deu errado, né? E quando a gente foi para Florianópolis, Santa Catarina deu errado, Rio Grande do Sul deu errado, Rio de Janeiro deu errado, né? E nessa hora você já começa a falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? São Paulo deu errado, Minas deu errado, e chegou na Bahia e deu certo. E depois que deu certo lá, deu certo aqui, nesse ano de 2016, e deu certo em Alagoas, e começou a dar certo em todos os outros estados, que era questão justamente da fórmula, do jeito, como é que falava e tal, e a gente ia sempre ajustando, né? Então, assim, no fim das contas, hoje, o que é bacana, talvez, também nessa questão de como lidar, quando você pergunta o que você tem de habilidades, né? O brasileiro, ele negocia de um jeito muito diferente em cada região, pelo seu jeito de ser, né? Eu posso falar vamos dizer, esse espaço de fala um pouquinho nesse sentido, por exemplo, o pessoal de Minas, né? Minha família é de Goiás, mas vinda de Minas. O mineiro, realmente, ele é mais na dele ali, né? Vamos dizer assim... Come quieto. Vamos dizer assim, meio pé duro de início, né? Ó, isso aqui custa 10, né? Me vende por 5. Não, é 10. Não, então vamos fazer a 7. 10. Né? E ele vai seguindo até o final. No final, depois de várias rodadas, ele reduz um pouquinho, né? Cada estado tem uma habilidade diferente, às vezes, para negociar. E aí, nesse caso, quando a gente pega essa regionalidade dentro de um ambiente que é dificílimo de você ter, né? No ano passado a gente conseguiu, foi uma das que ficou devendo, que era a Interbrasil Roraima, como eles pedem sempre para que se fale, né? Tá presente lá e junta com a oratória, negociação e etiqueta, a coisa vai bem. Porque é mais ou menos, né? Para quem tá vendo também nunca viu uma simulação, mais ou menos como a gente falou na situação da Liga das Nações, mas pensa assim, sei lá, aí tá o Diego, né, na ONU, no Conselho de Segurança, e ele é a Ucrânia. Então, o povo ucraniano depende do nobre professor Diego, né? Se ele chegar lá na conferência e não falar nada, bom, o delegado da Rússia vai falar, né? E ele vai tentar, naquele momento, convencer o pessoal. Por exemplo, uma proposta, os meninos ficam brincando em relação a isso, mas vai saber, né? Ó, tem um jeito fácil de acabar com a guerra da Ucrânia. É só não ter mais Ucrânia. Se a gente anexar, acabou. Eles não vão ganhar nunca da gente Tem mesmo. muita gente que pensa assim. Sim. Fala, alguém é contra? Vamos lá, apareça, né? Então, assim, é missão do Diego conseguir ir lá e convencer a galera de que realmente a Ucrânia é dona do seu território. Mas para isso se tornar possível, né? É melhor que ele saiba falar bem em público. Então, a gente via que não era simplesmente, como normalmente acontecia lá no exterior, sei lá, você se inscreve na simulação da ONU de Harvard, você vai fazer a inscrição e vai ganhar um guia de estudos, que é um PDF. Então, no primeiro ano, né, que a gente preparou os meninos para participar da simulação lá de Minas, foram 2 ônibus de Brasília, e esses 2 ônibus ganharam mais ou menos metade dos prêmios que tiveram lá no evento, né, na segunda edição. E eles voltaram falando, olha, o treinamento foi legal. E por que eles ganharam esses prêmios? Por uma razão muito simples. Ninguém treinava. Só que a nossa raiz, lá de 97, do Amun, era a raiz de Harvard. E Harvard faz isso há 50 anos. E lá, por que eles treinam muito? Porque justamente se você ganhar um prêmio em Harvard de melhor delegado, uma menção honrosa, isso vai valer muito na sua entrevista para tu entrar lá na faculdade, no seu futuro trabalho, né? E é como a gente estava falando, assim, você precisa de uma régua. Pro contratador, tem uma noção de realmente quem você é. Você pode falar assim, fui representante de turma do 6º ano pra frente. Sim. Pô, tem um valor. Mas será que não era aquela escola que tu tava ali, caladinho, fazia nada, só pegou o título, né? Agora, se você pega um campeonato que tá todo mundo ali conhecendo já, e fala, não, esse cara ganhou lá o prêmio melhor delegado, né? Tinha 100 pessoas na turma, ele foi brigar com todo mundo. Então, a primeira parte conta, mas a outra régua é mais simples de você medir. Tem simulações da ONU no mundo inteiro. Então, valida, né? Valida, exato. Tem simulação da ONU na Argentina, tem no Brasil, né? Tinha uma delegação grande da Venezuela, né? Esse ano lá em Boston, né? Então, assim, isso fez com que a gente realmente olhasse e falasse assim, cara, então a simulação ela vai ter que ter essa função e é interessante você treinar. Então, aula de oratória, vai falar em público, aqueles trabalhos de colégio, todo mundo escorado na parede, né? Olhando para baixo, para quem dá nota respectivamente. Lendo no papel. Quer dizer, isso tudo são coisas que eles vão entendendo. E falam assim, poxa, se eu como crânio for lá com o papelzinho na mão, eles vão me comer vivo, não posso. Aí a gente fala, olha, a dica, né, do Daily Carnegie seria 5 tópicos.
É o que você vai pôr lá. E nisso você já desperta eles para uma outra literatura. Fala, pô, não tinha pensado em ler esses caras, né? William Ury, né, que é o co-founder do programa de negociação de Harvard, começar a se atentar a questões de etiqueta mesmo. Olha, tu tá indo para uma negociação, cara, qual a cor que é mais adequada? O professor Diego tá usando o azul, né? Coincidentemente eu também tô. Que é uma cor muito bacana para negociação. Times aqui, né? Sim, né? Exato, time. Nem todo herói usa capa, né? Se o Diego não tivesse trabalhado o que ele trabalhou, gente, para fazer as coisas acontecerem aqui, de fato, Sergipe seria ainda uma região muito singela em termos de conferência. E esse ano, ele prometeu, antes da gente chegar, ele falou assim, olha, acho que vai ser o estado que vai crescer mais no Brasil inteiro em simulação, vai ser Sergipe. E aí, quer dizer, não tem agenda, né? A gente tem um monte de escola ainda para atender aí, acabou a semana, não tem como divulgar mais, né? Mas voltando, então você tem a questão da oratória, você tem a questão da negociação, a gente negocia todo o tempo, pai, mãe, tio, primo, avô, né? E aí, às vezes, as pessoas levam muito não, porque não é que não tinha razão, mas não sabia como conversar, né? Sim. Pegava na hora errada. Então, sim, assim, aí tanto você pode pegar um William Ury que vai classificar uma negociação em infinitas fases, go to the balcony, né? Então você vai ser um técnico de você mesmo lá em cima olhando aqui como é que tá sendo, né? Você vai dividir a negociação em etapas, ou você pode pegar uma Joella, né? Uma autora americana que escreveu um livro chamado Começando com o Pé Direito, mas que basicamente mexe com administração, que ela chamou de impressões, que é um jeito simples de falar assim, se alguém for com a sua cara, tudo vai ser mais fácil, né? E ela então tentou falar, como é que as pessoas batem o olho em você e gostam de você? E aí começou a fazer testes psicológicos nessa área bem interessantes. Por exemplo, na época, Estados Unidos, na época dela, né? Você ainda ligava com fichinha. Na verdade, aqui a gente liga com fichinha, lá com dinheiro, né? As moedinhas. Então eles faziam um teste de pegar, por exemplo, alguém com uma roupa executiva, esquecer a moedinha lá na cabine telefônica e mediu quantas vezes a pessoa de trás chamava ele de volta para devolver a moeda. Ou você esqueceu, baseando-se no jeito de vestir. Ou seja, na impressão que a pessoa tinha de você. E aí viu que os alternativos, de maneira geral, não devolviam dinheiro para os executivos. Pô, playboy, quero que papo com os caras não, vou gastar meu tempo, vou perder o dinheiro, né? Isso mesmo. Só que o executivo fazia a mesma coisa, ele fala, pô, que hippie, né, esquisito, velho, não vou lá também. Então ela começou a perceber essa questão da empatia, né? O ideal seria, sei lá, você vai conversar com alguém que gosta de futebol, põe uma camisa de futebol também, né? Se você vai conversar com alguém que é mais formal, né, põe uma roupa formal. Só que não tem como, né, você sair de casa como se fosse um super-homem que vai estar trocando de roupa toda hora para conversar com alguém, e aí ela vai dando umas dicas legais, né? Como, por exemplo, então você não vai sair com a roupa que fica melhor em você, ou que vai causar a melhor impressão nas pessoas. Porque o que fica muito legal vai ser odiado por muitos. Então qual que é a sua missão? É vestir a roupa mais neutro. Aqui você vai ser menos odiado por todos, não tem que ser mais amado, né? Então eu tava vendo, por exemplo, esses modelos básicos que você tá usando também, né? Que o Diego tá usando, camisa lisa, né? Quer dizer, esse tipo de coisa favorece muito a questão da comunicação, né? Então, nesse sentido, para os próprios meninos, né? A gente tá com um delegado aqui do lado também, eles passam a montar, é o que a gente chama de in-club, clube de simulação. Então, o nosso papel aqui, de maneira geral, vamos dizer assim, é montar a guerra, né? E alguém vai treinar essa galera para lá, que são os próprios alunos. A ideia é que eles peguem os próprios autores, comecem a fuçar, né? O corpo fala, um clássico, quem nunca viu? Toda biblioteca tem um negócio desse daí, não precisa de a pessoa nem ler muito, assim, ela vai, abre qualquer página, pô, olha aqui, a pessoa tá com a bolsa no colo. O que significa isso, né? Ela, de repente, tá se protegendo, né? E aí, quem é que comanda? É o físico ou é o psicológico, né? Então, você vê o nível de detalhe que a gente chegou para preparar os meninos para uma simulação da ONU. Enquanto, às vezes, simplesmente um professor fala, não, acho que isso é errado. Acho que o certo é você simplesmente deixar os meninos ir lá e participar. Mas seria como você fazer um jogo de basquete e falar assim, gente, não tem campeonato mesmo, assim, não importa se você vai fazer um grande lance, né? Só pra se divertir. E assim, tem um porquê, isso é legal também, mas por outro lado, você vai fazer com que ele arremesse melhor cada vez? Não, só que a gente tá falando, como o Diego falou, uma espécie de um prêmio Nobel da Paz. Se a gente quer que cada vez eles aprendam melhores soluções para conflitos, você tem que realmente dar espaço para eles estudarem sobre conflitos, e não simplesmente achar que é um espaço de entretenimento, né? Desculpa, esse ciclo dura quanto tempo? Antigamente levava-se 1 ano para você conseguir fazer uma conferência assim, como essa. Trabalho, né? É um belo trabalho. E aí, hoje a gente faz tudo em 4 semanas, né? Porque tem muitas equipes. Então, para você pegar uma temática como a guerra da Ucrânia, tem alguém que vai ficar 3 meses ali, basicamente, escrevendo um guia de estudos, né? Que vai dizer o histórico do problema, atualidades, a posição de cada país, né? E aí, para ir para o treinamento, vai ter alguém que vai justamente fazer as aulas de oratória, de negociação, de etiqueta, que é uma coisa que a nossa fundação criou, chamada de ONE. ONE, oratória, negociação e etiqueta. Então, 3 habilidades em uma.
Eu fui, enfim, uma das pessoas que esteve ali ajudando a montar o curso. E o grande lance, e para historiador aqui presente, né? Eu tinha uma professora lá também que ela falava assim: olha, a história é como um grande novelo, né? Onde você tem ali, né? Vamos dizer assim, ela nunca se encontra, ela tá sempre em caminhos diferentes. E sempre tinha um aluno mais abusado. Mas, professora, quando essa linha encosta nessa aqui, ele não tá ali. Eu falo, não, não tá, né? Porque. Agora não tá, não. Porque tá em cima, né? Não é, não é. Mas de qualquer maneira, nessa hora, assim, o que se percebia é que o conhecimento era dado em caixas. Então, esse aqui é o conhecimento de oratório, esse aqui é o de negociação, esse é o de etiqueta. Aí tu vai lá, paga e vai fazer um curso de oratória. Aí o cara começa, eu vou ensinar vocês a convencer as pessoas do seu ponto de vista. Fala, peraí, não tá falando de negociação, não? Porque você tá falando sobre influenciar outras pessoas, né? E teoricamente o professor ele tá numa negociação também, ele tá, vamos dizer assim, oferecendo conhecimento em troca. Negociação é um sistema de troca, né? Então ele está oferecendo conhecimento em troca da atenção do aluno, né? A todo momento ali a gente vê que o professor está negociando com cada pessoa que está ali na sala, né? E ao mesmo tempo que você ia na aula de negociação, ele fala, olha, para você negociar bem, você tem que saber falar bem, né? Se pronunciar bem. A gente fala, pera, então tá errado esse negócio. A gente não deveria ensinar isso em separado, mas pegar os principais pontos, linkar e fazer uma aula conjunta. Quem negocia fala, quem fala negocia. E se você tiver boas noções de etiqueta, você vai conseguir se destacar muito mais nas negociações por causa da Joelma, por exemplo. Falou assim, olha, se a pessoa for com a sua cara, melhora. E etiqueta é basicamente para isso, né? Sim. A gente aprendeu umas coisas meio trocadas, justamente, mais uma vez a história batendo na porta, né? A gente pega aquele processo moderno com a ascensão da burguesia, né? Onde ali, de repente, a gente já pega um certo menosprezo, né? Pelo que existia pela nobreza, pelo que eles faziam, dizendo, não, ó, isso é etiqueta, isso é com a gente fresca, aquele monte de talher, e as portas ali do seu Henrique, né, e tal, quer dizer, por que estava acontecendo esse tipo de coisa, né? Para realmente a nobreza se diferenciar da burguesia, foi utilizado ali a etiqueta como uma maneira de fazer com que, vamos dizer assim, né, você mostrasse pro burguês, burguês, tu quer mesmo comandar isso aqui, cara? Faz o seguinte, né? Aparece lá em casa hoje à noite, vai ter um jantar, e a gente conversa sobre, né? A gente sabe, era Dangerous Liaisons o nome do filme, né? Que tinha o Keanu Reeves ainda, no tempo que era boy band, né? Só aparecia pra tirar a camisa lá e tal, não tinha feito Matrix ainda, aquela coisa toda. E ali a gente via o outro lado, né? Você via o lado da nobreza. Falou, pô, ser nobre não era também uma tarefa muito fácil. Você tem que estar ali, você não pode tomar banho sozinho. Se você tomar banho sozinho, vão falar mal de você, falar que você faliu, que você tá mal, e aí, de repente, seus colegas não vão mais te fazer favores, consequentemente, o rei não vai mais te ajudar. Então, você tinha que jogar um jogo de aparências, de puxar, né, o saco dos outros, aquela coisa toda, que era chatíssimo também. Mas, de qualquer maneira, ele passou o dia se preparando para aquela reunião da noite, né, tomando banho, fazendo não sei o quê, tendo as aulas, e o burguês trabalhando, né? Chegava lá, suadão, opa, cadê o rango, né? Vamos lá. E aí ficava aquela risadinha, ele não sabe usar os talheres, né, e tal. Quer dizer, era uma maneira até mesmo de manter uma dominação à etiqueta, mas não foi para isso que ela foi criada. Lembrou, né? O Norbert Elias, né, o processo civilizador, que Sim. cria um mecanismo de distinção com... Exato. Mas não foi para isso, né? Na Idade Média, os primeiros manuais de etiqueta, né, eles falam o seguinte, olha, se você estiver num jantar, tá aqui a mesa e tal, nunca escarre, né, aquela coisa de... Nunca escarre sobre a mesa. Sempre no chão, né? Ou na parede. Né? Por quê? Imagina, você tá ali e aí vai... rapaz, seja educado. Quase você me acertou, cara. Cospe aqui no chão. Né? Exato. Aí você imagina uma pessoa na casa ali, um aluno na casa foi visitar o colega lá e dá aquele cuspidão na parede e fala assim, você tem que trazer uns amigos diferentes pra cá. Mas esse menino aqui não é possível. Ele cuspiu na minha parede, né? Quer dizer, tem a questão da adequação do momento, mas assim, deixou claro qual era o motivo. Era deixar todo mundo mais confortável. Falou, pô, cara, se você fizer isso aqui, vai ficar todo mundo mais tranquilo. Então essa etiqueta, ela veio pros dias de hoje, ela tá num ambiente corporativo. Alguém vai mandar um e-mail, por exemplo. Aí o pessoal brinca que é um e-mail cascão, né? Que você recebeu de alguém, que recebeu de alguém, tem aquele forward, e o endereço de e-mail de todo mundo, que vale uma grana isso hoje, né? Exatamente. Então eu falo, cara, não faz isso não. Tem um negócio escrito ali, CCO, cópia carbono oculta, né? Você vai mandar o convite da sua festa de 15 anos para todo mundo, você enfia todos os e-mails ali no cópia carbono oculta, deixa só o seu no início e todos os convidados vão receber só um e-mail. Isso é uma questão de etiqueta nos dias de hoje. Então, as conferências, essas simulações, elas vão trazendo espaços para trazer também esses assuntos à mesa. E tem gente que gostou tanto que hoje, por exemplo, você tem o preparo e tem a conferência. Tem gente que vai só pro preparo. Falou assim, pô, eu vou pro curso 1, né? A gente, o que era de 1 hora, virou 2 dias. Lá nessa final que o Diego foi, inclusive, a gente faz antes 2 dias de imersão nessa parte. Oratória, negociação e etiqueta, com uma metodologia única, né? Não como áreas em separado. E depois ele vai para a conferência. Sim, eu lembro lá, eu cheguei a participar, você falando até mecanismo de quando a gente está
tá muito ansioso de colocar a língua no céu da boca para conseguir controlar a ansiedade. Não foi, não teve essas coisas que você falou lá, que ensina o aluno que meio que uma linguística, né? De como ele saber se portar. Eu lembro Porque bastante acho que é disso. muito isso, assim, pelo menos é a impressão que eu tenho. Nem todo mundo vai virar um diplomata. Sim, Mas Sim, você vai conviver com pessoas, você vai se relacionar com pessoas. Então, se você vai se tornar um professor, um jornalista, sim, um artista, um diplomata, sei lá, um fotógrafo, você vai lidar com gente. Então, sim, acho que essa é a grande questão, né? O fim não é a simulação, mas o que a sim. simulação pode permitir pra você, cara. exato. Eu falo muito isso para os alunos, a questão de que a gente, na faculdade, qualquer que seja a faculdade, a gente não sai preparado, tô completamente preparado da faculdade. A gente sai ainda um pouco inseguro, né? Uhum. E qualquer que seja a profissão, normalmente o aluno atrela muito as simulações à área de humanas. Mas não, né? Você vai para a área de exatas, você vai ser um engenheiro civil, você vai ter que apresentar seu projeto para uma grande quantidade de pessoas, você vai ser um professor de qualquer área, você vai ter que falar para muita gente. Então, é até uma forma, como trabalha muito a oratória, essa simulação, é uma forma de você se desafiar. Eu acho que todo mundo que falou em público por uma primeira vez, a boca secou, né? Ficou trêmulo, ficou nervoso em qualquer profissão. A gente que é professor, a Eu, gente sabe muito bem disso. Eu acredito que até hoje, primeiro dia de aula, a fico gente ainda nervoso, sente eu sou uma pessoa tímida. aquele nervosismo. Uhum. E teve, diante dessa, dessa qualidade, dessa habilidade adquirida, teve muitas experiências que eu percebi em relação aos alunos sobre isso. Teve alunos que participaram um ano da simulação, eles tinham muitos argumentos, só que eles eram muito tímidos. Então, o que que aconteceu? Tem alunos que, em uma primeira simulação, eles não conseguiram falar, né? Teve um aluno do ARC que me chamou muita atenção. Uma vez que ele falou: Olha, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não consegui falar. Mas o ano que vem eu vou. E o ano que vem eu vou falar e eu vou para me destacar, porque eu quero ir para Brasília. Porque nessa simulação, em torno de 30 a 35%, né? São convidados para ir para a etapa nacional, que é lá em Brasília. E aí Eu ele. vi uma, não, são 30%. Sim, 30%. exato. Eu li a E tabela. aí. É que o Diego ele botou, existe uma margem de errozinho, é, porque, enfim, mas é detalhe, né? Vamos supor que desses 30%, até para você, delegado, entender também melhor em casa, né? Já que a gente vai também transmitir aqui pro pessoal. Aí tá lá, Maria se classificou e ela descobriu que era aniversário da avó dela no dia da simulação. Ela, não vou poder ir. Aí o que que o José faz? Oi, a Maria não vai. Posso ir no lugar dela? Putz, tenta fazer isso em nível nacional, né? Você tem que Uhum. gerenciar todas essas situações do Acre até o Rio Grande do Sul. Aliás, nota de rodapé, deu errado no início, mas hoje o nosso principal parceiro é o Sul, né? Então a gente faz essas conferências, né, em Curitiba, Joaçaba, Criciúma, Maringá, Londrina, enfim, diversas cidades, né? E aí, nesse caso, tem esse 35 que o Diego colocou, que é a margem de erro, né? Então você tá certo, é 30, e pra já ter aquele chorinho e já resolver a vida do José, tem o 5 adicional. Isso é Brasil, cara. Com certeza. Isso é Brasil, Suco né? de Brasil. Suco de Olha a jabuticabazinha. Mas então, aí teve esse aluno que voltou e disse: Não, eu quero ir para a etapa nacional, né? Eu quero ir para Brasília, eu quero conhecer Brasília. Acho que foi 2017 isso. E aí, quando foi em 2018, aí ele pegou e foi. E ele foi um dos que obteve destaque, Oh, que né? massa. Sendo que naquele primeiro ano ele disse: Nossa, Diego, eu bebi tanta água que o que eu mais fiz foi ir no banheiro, né? Eu parava no meio da simulação e eu ia no banheiro porque eu tinha muita coisa a falar, mas eu era muito tímido. E aí, ao longo do ano, aí entra a questão do InClub, das escolas trabalharem nessas simulações ao longo do ano, né? Qualquer aluno pode aí capitanear essas simulações, porque você vai aprendendo a desenvolver essa oratória. Que eu acredito que isso, principalmente agora, né, pós-pandemia, foi algo que foi muito perdido, né? A gente, num tempo, a gente ali online, a gente não tinha aquela apresentação que os professores passavam, que é um momento que a gente tinha uma certa timidez, mas que a gente estava lutando contra essa timidez, né? E quando a gente vai para essa simulação, acho que se desenvolve muito esse poder de convencimento e escutar, pedir a palavra, falar para um monte de gente desconhecida. Eu acho que isso é uma coisa que não aconteceu tanto no ensino passado, né, no Sim. ensino lá na década de 80, de 90, e acho que é uma forte tendência. Então, você aprender a falar em público, você desenvolver essa oratória,
eu acho que é uma das coisas mais legais que a sua fundação, né, que a fundação que você faz parte, ela vem a trazer para o aluno. E me lembra um pouco, Diego, me permita, o Cleon foi o nosso último convidado no Sapiens, ele falava exatamente o seguinte, a gente falava sobre o poder da mídia, da comunicação nas redes sociais, porque a gente tinha um modo de comunicar com as pessoas que era vertical. Eu tenho a TV, por exemplo, e a TV vai dizer, a verdade é isso aqui. Sim. Só que hoje em dia, todo mundo é protagonista. Sim, com certeza. Então, esse aluno, ele tem a possibilidade de ter voz, ele é um agente na sociedade, Sim, entendeu? Eu tenho alguns amigos hoje que estudaram comigo, que são empresários, e eles querem fazer a propaganda das empresas dele, e eles falam, eu sou tímido, eu não sei como falar, né? Uhum. E são essas ações que a gente toma em um novo ensino, né? Em uma nova educação, em um novo mundo, né? Que vai propiciar que o aluno venda a sua imagem, que o aluno venda no futuro o seu produto, Seu porque peixe, né? é engraçado como todos nós, com o Instagram, com o Facebook, todos nós vendemos a todo instante, né? O que você posta, o que você faz, o que você grava, você pode ganhar dinheiro com isso hoje em dia, né? Você pode ser aí diversas áreas que você pode desenvolver, né? Você tem um comércio e você não falar ali, você não utilizar as ferramentas que a gente tem para chamar o público para o seu comércio, eu acho que é uma coisa que a gente acaba perdendo muitas vezes por conta dessa timidez, que a gente só vai vencer em eventos como esse, né? Que a gente vivencia muito na escola. A escola é um agente muito determinante para a gente sanar essa timidez. Então, a Internacional e essas simulações, eu acho que proporciona muito isso, assim, de forma muito, muito legal e desenvolvem muito mesmo no Bacana. aluno essa oratória. Eu recebi algumas perguntas de Olha, um determinado delegado, que eu não vou citar nomes, do Arthur Carrilho. E ele mandou algumas perguntas, inclusive, que combinaram muito com o que eu tinha comentado. Que é o seguinte, eu achei muito boa. Eu não sou de elogiar ele em público, então não vai ser a última vez. Ele colocou algumas perguntas que são muito interessantes, que ele colocou assim, né? Como manter o interesse dos jovens no mundo atual? Ah, perfeito. Posso responder? Você quer Fica à responder? vontade, você responde. Beleza. fica à vontade. Acho que a primeira coisa é trazer para eles, de fato, né, o conceito do que é o mundo atual. A gente vive hoje, quando a gente percebe, né, que a gente tem uma sociedade, vou usar o termo triste, né, um pouquinho mais entristecida com as coisas, Sim. problemas como depressão, outras Sim. coisas mais, Transtornos, né? você tem praticamente um George Orwell aparecendo, né? O pessoal brinca que 1984 deixou de ser ficção e virou manual de instrução. Eu tava com essa Guia de camisa ontem. sobrevivência. Pois é. Por quê? Você tinha ali, por exemplo, aquela situação, né, do pessoal que, enfim, no livro teria criado ali uma droga, e o problema das drogas é que elas, claro, vão te levar pro buraco e tirar os efeitos colaterais, então todo mundo vivia em Nárnia, né? Usando o tempo inteiro, fugindo da realidade. E isso é um pouco que a gente vê dos jovens de hoje, porque como ele não entende a realidade, ele não abraça, ele não entende que de repente, tudo bem, é como se fosse um café, café pode ter um gostinho de amargo, mas a vida adulta, ela é um pouquinho mais assim, Sim. né? E isso não quer dizer que seja ruim, né? Você vai entender um pouco essa realidade. Então, quando ele tá ali na frente, né, numa simulação como essa, ele entende o real papel dele. Né? Ele abraça o mundo de verdade. Ele saiu literalmente da Matrix, né? E falou assim, cara, eu vou lá representar um país e se eu fizer alguma coisa errada, eu sou responsável pelos meus erros. Eu me lembro nas primeiras vezes que a gente viajou pro Rio, né, ainda passagem aérea cara, então ia todo mundo de ônibus, né? Aí o professor de educação física foi com a gente. A escola primeiro mandou um segurança, que era para todo mundo ficar bem. Aí percebeu que segurança não era bem a vibe. O professor de educação física são os caras mais legais do mundo, né? Não, exatamente. Alegres, contam piada. Falou, não, esse cara é o melhor vigia, porque ele vai saber da história de todo mundo. E tava lá o professor Delano, né? E aí, nessa hora, ele falou, cara, eu tô impressionado, porque é meia-noite. Se eu fosse adolescente e estivesse viajando, irmão, você não tem ideia de onde que eu ia estar, o que eu ia estar fazendo. Esses meninos estão no quarto estudando. Aí a resposta é simples, porque no outro dia, se ele não estudasse, enfim, ele ia responder por isso, né? E mais, ele se motivava, porque falou, pô, esse cara foi lá e falou isso da minha pessoa, então não, pode deixar, eu vou achar tudo e vou lá e vou também. Então ele começa a se sentir parte do jogo. Uhum. E aí você quer ir à frente. É igual a gente tá falando de jogar Nintendo, essas coisas, eu me lembro, por exemplo, Street Fighter, né? Street Fighter 2, né? Clássico. Aí você ia lá jogar com alguém, tinha a galerinha que tinha aquela manha, às vezes até aqueles controles turbo que não deveria estar usando, mas enfim. Então, aí vamos lá, vamos jogar. Aí chegava a pessoa A, a pessoa B. A pessoa A sabia tudo, né? Aí o B chegava, ele pá, 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 tum, 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 tum. Então, o cara durou 5 segundos.
Tá bom, vamos fazer de novo, né? Eu não vou jogar mais, não, eu não consigo ir pra frente. E aqui meio como a gente estivesse falando assim, não, peraí, vamos devagar, tu vai entender como é que funciona, né, a vida real. Olha, falar em público vai te ajudar exatamente nisso aqui. Você quer o quê? Quero ser médico. Ó, tem uma tal de Organização Mundial da Saúde aí, que mandou semana passada uma notinha falando para tomar cuidado com inteligência artificial. Falou, tá de parabéns, todo mundo que usa, muito legal, mas cuidado, né? A gente vê um negócio desse, dá às vezes umas preocupações, né? O pessoal que acha que o Arnoldo vai chegar na sua casa lá de repente, né? Do nada. Mas no fundo, o aluno ele fala assim, cara, agora eu tô entendendo que, por exemplo, daqui a uns 10, 15 anos, vai ter alguém treinando uma máquina, já acontece, né? Mas enfim, para ele vai ser muita realidade dele. Ele e o engenheiro, o tempo inteiro. Medicina vai ser meio que isso. Não é mais você tá ali com a mão no paciente, mas você treinar a máquina que se você encostar na barriga, opa, apendicite, dor de barriga, lombriga. Não, o que é esse negócio aqui, né? Então, assim, eu acho que o grande lance que desperta é porque a gente chama ele pro jogo real. Sim. Alguém chegar e falar assim, ó, quero fazer direito. Ah, por quê? Ah, meu tio é advogado e ele ganha muito dinheiro. Seu tio parece então que tem habilidades. Você tem? Se fosse você que estivesse lá na frente, tu ia conseguir fazer igual seu tio faz? E a gente dá essa oportunidade para ele, né? Numa vida simulada, como se tudo já tivesse dado certo na vida dele. Olha, de todos os médicos da Noruega, tu é o mais importante. Você tá ali, então, naquela hora para resolver o perrengue. Então, eu acho que é isso. Ao invés de simplesmente fazer a sociedade docinha e passar a mão na cabeça de todo mundo, é o contrário, é chamar ele para responsabilidade. Que é a vida de verdade. Exato. Então, é interessante isso. Você simula a vida de verdade, tirando ele da vida real, que na verdade era a vida irreal, né? Onde ele tá ali achando que nada faz sentido, né? Vai perdendo gosto pelas coisas. Hoje, poxa, tem muita gente que tem preguiça de ouvir música de 5 minutos. Que é o TikTok ali, 30 segundos, 45. No 2x, né? Pois é, exato, vive no 2x, né? Enquanto você tem uma geração lá pra trás que falou, peraí, uma ópera não pode durar 5 minutos, né? Se eu quiser trazer o que tem de mais elevado da sociedade. E aí a galera também vai começando aos pouquinhos a falar, pô, mas o gosto mudou, né? Eu já não quero mais aquele violãozinho ali, michuruca, porque ele não dá conta de fazer tudo, né? Precisa aí que tenha, sei lá, um refinamento, não, vamos dizer assim, de frescura, mas de conhecimento, né? Você pegar, sei lá, como pegou-se o Convidado de Pedra, né, Dom Juan. Aí tu vai e chama um tal do Mozart ali, que faz a trilha sonora aí pra gente, né? Pega uns quadros feras, põe no fundo. Não é possível. A pessoa entra num negócio desse, ela fala assim, cara, a humanidade tava nesse patamar, assim, esses caras deviam olhar, e não tinha internet, não tinha nada, eles deviam olhar pro futuro e falar, imagina que instrumentos esses caras vão criar no futuro, como é que a coisa vai andar, e de repente, exato. Volta que deu merda. Sim, né? É um René Guinon, né? Enfim, né? Como é que se diz? O mundo como um grande triângulo, né? Enfim, uma grande pirâmide, onde no início teriam poucas coisas com muita qualidade, vem o tempo, surge a diversidade, mas a qualidade se reduz. Ele falava isso para questões morais, mas se a gente adaptar para o nosso dia a dia, cara, funciona demais. Então, sua pergunta foi maravilhosa, né? Porque ela traz muita inspiração em relação a isso, né? Da gente tentar entender a fórmula para os meninos se apaixonarem. Não tem jeito. O pessoal brinca que existe DPS, né? Nem gosto de usar esse termo, mas diz que é depressão pós-simulação, né? Um dia tu tá lá, terno e gravata, comandando o planeta, né? Enfim, tudo fera. Aí no outro você volta pra escola, pede pra ir ao banheiro, uniforme, né? Né? Se identificou. Então assim, eu acho que essa é a fórmula, né? A gente, se é que existe, não existem fórmulas pra nada, cada um tem a sua fórmula, mas eu acho que uma coisa que chama a atenção de muitos é isso, é você ser chamado pra briga. O Diego falou que Sergipe estamos torcendo por isso, bateu recorde de engajamento aí na simulação. Tem uma galera que deve estar indo pela primeira vez. Tá, sim. Qual que é o conselho pra quem tá chegando agora? Eu acho que, assim, a melhor coisa é ter paciência. Eu me lembro quando eu fui também pela primeira vez pra uma simulação, e isso é um clássico dos calouros, né? E tava ali na Universidade de Brasília, tinha uma galerinha num sábado ali com a sala com a porta aberta, fazendo um treinamento pra simulação, todo mundo podia entrar. Aí eu entrei, né? E aí falaram, mas ninguém pode assistir aqui não. Para você participar, você tem que pegar uma plaquinha e botar na frente. Falaram, mas eu não sei a regra, não sei nada. Falaram, não, mas se der vontade de você falar, você pelo menos levanta a placa e participa. E aí vai dando vontade,
Só que você não tem muita manha do processo, você declara guerra logo a alguém, né? E declarar guerra é uma apagação de mil que pode existir, né? E aí todo novato, às vezes, ele perde a paciência. Ele, não, a Rússia declara guerra então, né? Os Estados Unidos falam, não, rapaz, faz isso Joga não, bomba cara. atômica, né? Fala Mas muito vou isso. fazer tal coisa, pô, pegar o tabuleiro do War e virar. Não é sem isso. Exato. Então, assim, eu acho que 24 territórios. exato, né? Então, eu acho que é uma primeira boa dica, tenha muita paciência, né? E depois se dedica aos treinamentos, né? Porque basicamente o segredo tá ali, de você pegar justamente a questão da oratória, da negociação e trazer pro dia a dia. É você tá ali no recreio, sentado, vendo o pessoal ali na cantina, o que essa pessoa tá pensando? Sem você ouvir o que ela tá dizendo, você tentar entender a postura corporal dela, né? É você ver alguém, de repente, professor dando aula, você... Poxa, olha lá escorado na parede. Mas coitado também, o cara dá, sei lá, né? 16 horas de aula por dia aí, né? História da minha Pois é. Então, assim, mas você fala, tem alguma coisa que não tá muito legal. Mais uma vez, tomar a pílula e ali você falar, cara, parece que mudou. Eu tô enxergando tudo de uma maneira muito diferente. Então, se você é novato, é só você ficar atento, acho que ao treinamento e tentar usar isso na prática ao longo do seu dia. Eu percebo também que é isso. O conselho que eu daria é o trato, né? É exatamente o virar o tabuleiro, né? Jogar tudo. Você, quando vai tratar na sua vida, no dia a dia, você vai falar com a outra pessoa, você tem opiniões diferentes, mas você não vai xingar a pessoa, você não vai fazer Declarar nada. guerra, né? Não vai declarar guerra. Então você tem que, por meio diplomático, tentar resolver, tentar entender a divergência, criar aliados, né? Eu acho que o network que se cria, isso é fantástico, maravilhoso. né? Você tá ali, você tá numa guerra da Ucrânia, né? Você tá ali e vai se aliar, você pegou o Reino Unido, você é delegado do Reino Unido, então você tem que conversar com quem é dos Estados Unidos, vocês têm que estabelecer uma estratégia. É quase um war mesmo, sabe? Só que é um war em dupla, em trio, geopolítica, poder, é o xadrez, né? É um xadrez mesmo, é o xadrez geopolítico que você vai tentar fazer. Então você tem que ter postura, você tem que ter tudo isso e ter cuidado com o trato, né? Ter cuidado com o trato para com o próximo, porque sobretudo o respeito, né? Porque desde que vocês começaram a falar, tem algumas coisas que estão anotando aqui, eu tava pensando nisso. É óbvio que existe a fundação, existem possíveis empresas e tudo mais. É um grande projeto e, obviamente, um grande negócio também para muita gente. Só que é incrível como, e pelo menos essa é a visão que eu tinha quando eu conheci com o Diego, como isso não deveria, acho que é muita presunção, mas como seria muito bacana que isso acontecesse em mais escolas. Sim. Não necessariamente do pessoal ir para Brasília ou ir para simulação, mas que diversos professores, e aí, obviamente, a gente pensa na geografia, né? Sim. Mas diversos professores, principalmente com o novo ensino médio, eu tenho disciplinas, por exemplo, uma disciplina que eu tenho na mesma escola que você, é a Poder Político e Sociedade. Sim. Então, essa disciplina, por exemplo, a gente trabalha com os meninos lá, eu tenho um semestre dessa disciplina e a cada aula é a perspectiva de poder num autor diferente. Pô, é o que você tá colocando aí, entendeu? Sim. São problemas do mundo que são discutidos. Sim. Como é que vocês enxergam essa questão dessa... Como é que você enxerga a possibilidade e um professor, agora eu vou inverter o jogo, né? Não mais o aluno, mas um professor que tá assistindo isso aqui agora, puta, eu queria levar isso, eu dou aula num colégio no interior, com a comunidade mais carente e tal. Eu não tenho todos esses recursos. A gente não vai pra Brasília, possivelmente. Mas eu queria muito tocar esse projeto com meus alunos. Como é que esse professor poderia fazer com... Tem alguns colegas que fazem já, né? Eu tenho uma colega de história chamada Nicole, que ela faz algo em uma das escolas que eu ensino, que é bem legal, há muito tempo ela faz, né? Que empolgava muitos alunos. Então eu acho que só em jogar para os alunos e você conseguir mediar, você já consegue expandir bastante dentro da escola. A curiosidade deles, a ideia de participar de um evento, você pega não só, você simula um julgamento. Isso já desperta nele algo significativo, só que você vai fazer algo maior, você vai explicar ali o que é a ONU, qual é o papel da ONU, você vai falar da Assembleia Geral, você vai falar do Conselho de Segurança das Nações Unidas, você vai trazer uma temática, né, e você vai explicar tudo isso para o aluno. Você vai fazer meio que um curso one para os alunos, né, de etiqueta, e você vai pegar uma problemática que de fato desperte uma curiosidade, fazer o sorteio e destinar a cada aluno que deve fazer. Eu acho que é uma forma legal de iniciar. E depois a gente vai ali, sendo como a gente é professor, a gente vai também vai mediando. aprendendo, né? Vai aprendendo, o professor também. Acho Vai que é muito... aprendendo, eu não sei aprende. fazer. Você vai aprendendo. Aprende bastante, aprende muito. E todos os dias a gente aprende com os alunos, né? Isso é fato. Então a gente vai vendo o despertar do interesse a partir disso. Então, eu acho que
só em assistir e criar uma temática, assim, algo atual, como a questão da inteligência artificial, você pega, por exemplo, a questão da Guerra Fria 2.0, a questão comercial, você traz isso para os alunos, desperta. Você contextualizar, você trazer aquela problemática para a vida do aluno, eu acho que isso por si só já vai fazer com que ele desperte e o seu trabalho acaba sendo mediar, né? Mediar o que o aluno vai falar, essas coisas eu acho que seria interessante. Sim. Não, e complementando o que o Diego colocou, o professor acho que ele deveria estar muito atento ao protagonismo do aluno. Sim. E isso não são palavras minhas. Assim, a ONU, um tempo atrás, ela fez alguns processos seletivos de pessoas que organizavam simulação da ONU para tentar mostrar como de fato era a ONU para simulações especificamente. Por exemplo, você tinha no caso de Harvard, de Yale, que estão até hoje com o mesmo sistema de regras, né? Eles têm, entre as falas, uma fala que diz assim, endpoints or motions on the floor, since now the chair recognized United States of America for a minute and a half. E pega o martelo, pá, né? Só que quem tá moderando aqui, lá no caso, é um universitário. E o que eles estão falando, gente, o protagonismo não devia ser de vocês, devia ser do aluno. Por que você não deixa o martelinho na mão dele, né? Só que nessa hora a gente transpõe essa visão. Por quê? O interessante não é que o professor seja, repetindo o mesmo erro do universitário, a pessoa que está se colocando ali como o principal, né? Sim. Então, por exemplo, a gente montou dentro das nossas conferências, seguindo essa orientação que a ONU deu, minha capacitação foi em Tóquio, outra parte da equipe fez em Nova York, né? Mas de falar assim, quem modera, por exemplo, é o aluno. Quem escolhe o tema é o aluno. E para fazer isso funcionar, para o professor que está lá no interior, por exemplo, a gente vai e fornece os materiais. Falo, poxa, eu queria fazer uma simulação aqui, os meninos queriam falar sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Falo, tem um guia de estudos pronto aqui, professor, tá aqui à disposição. Inclusive, para fazer isso acontecer, e teve um aluno aqui também, né, que já participou desse tipo de protagonismo, lá em Brasília, além do primeiro lugar, o primeiro lugar ganha aquele presentinho que a gente fala, ó, de coração, não quiser, devolve, né? Que é a viagem para Harvard. A gente dá hotel, passagem, taxa de inscrição para ir para lá. Mas o primeiro, junto com o 7, forma o G8, que é o grupo dos 8 melhores delegados do Brasil em simulação. E a missão deles é tentar montar clubes de simulações nas escolas. E aí você consegue ter os dois papéis. O professor, ele tá lá... Não funciona normalmente, tá? Clube de simulação sem o professor. Não tem jeito, assim. Ele até vai, mas você tem que ter uma galera muito motivada. A gente tem um caso, por exemplo, de Criciúma, onde a partir do momento que o professor começou a estar presente na sexta-feira nos treinamentos do InClub, como a gente fala, né, do Clube Internacional, cara, a coisa rendeu muito mais, né? Então, assim, os alunos moderam, os alunos escolhem os temas, eles mesmos vão fazendo as aulas, e até porque, nesse caso, né, o que cabe a nós, às vezes, é a avaliação. Aí sim, como é que o aluno vai dar nota pro próprio aluno? O aluno faz uma simulação dessa na escola, então são todos processos complementares. O ideal seria professor e aluno fazendo isso uma vez por semana, sim, e justamente treinando, né, procurar então os desafios como se fosse um time de xadrez do colégio ou de basquete, falar assim, onde é que tem um campeonato legal para levar essa galera, né? E aí vem essas escalas, olha, Harvard tem um muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente tem a nossa final nacional, que era uma crítica, né, que o Brasil recebia, de falar, o Brasil só tem simulação em colégio e faculdade, não tem alguma coisa como no Sheraton, lá em Boston, a gente falou, não, pode parar, né? Aí veio essa ideia de fazer o modelo internacional do Brasil também no Royal, 5 estrelas, né, do lado do Palácio da Alvorada, né? Então, o papel eu acho que é esse, assim, o professor, ele deve, os online são um belo quebra-galho também, isso aí a gente recebe do próprio G8, eles falam assim, olha, a gente monta um clube de simulação com os meninos lá, mas eles não têm pra onde ir, justamente, ele falou, ele não tem pra onde participar, ele vai ficar limitado, é quase como você acampar no quintal de casa, né? Uhum. Então, assim, e isso é um problema, meus pais, eles são protéticos, né? Deixar até um abraço pro meu pai. O pai acabou de sair do hospital também, teve um infarto recentemente, né, pai? Pô, tudo de bom. Saúde. Aí que você volte a andar e que dê tudo certinho, né? Mas, nossa, até falhou aqui, me tragam de volta. Casa. Quintal de casa, né? Então, o que acontece? Eles são protéticos e na prótese dentária tem um negócio chamado de provisório. Então, o paciente chegou no dentista, o dentista falou assim, olha, eu tenho que levar pro protético, ele vai fazer para você uma dentadura, isso e aquilo, isso é uma coisa do passado, hoje tem implante, né? Mas tem muita gente que não tem dinheiro para pagar um implante, precisa da prótese. Mas demora um mês para fazer. Então, o cara lá vai pegar um dente prontinho já, de plástico, vai colocar aí e depois eles vão moldar a sua boca, vai fazer o cerâmico, tudo certinho. Só que o provisório, às vezes, sai tão legal que a pessoa nem volta para botar o que realmente vai ser durável, né? E a galera brinca que simulação é igual chocolate. Se você pegar um chocolate... daquele com gordura trans ali e tal, né? Ou pegar um Lindt, eles são gostosos, assim, chocolate é bom, né? Então simulação também. E o cara, o representante das Nações Unidas estava com a gente lá e falou, tá todo mundo de parabéns,
quem faz simulação, da maneira que faz, se é o aluno, se é o professor e tal. Mas aí ele botou aquele vírgula, né? Mas se você já vai fazer, poxa, tenta fazer uma coisa que parecido com real, sabe? Tenta dar pro seu aluno ali uma estrutura um pouquinho melhor. Então aí é onde a gente vai percebendo, né? Infelizmente também existe essa situação. E aliás, os alunos também, né? Tem mania às vezes de se apropriar do projeto, tipo assim, não, sou eu, né? O secretário-geral, quando é o aluno também, ele fala assim, ele falou, tem um reizinho na barriga. Ele se torna um pequeno tirano, às vezes, ali, né, no clube de simulação. Você que tá montando também, cuidado com isso. Inclusive, na nossa casa, a gente teve que mudar os nomes. Você tinha o diretor, no modelo de Harvard, né, e tal, no de Yale, que é quem modera, e você tem os secretários. O secretário é nível alto. Aí o que a ONU falou? Chama todo mundo de secretário. Então a gente tem os secretários de comitê, tem um secretário administrativo, tem um secretário acadêmico, quer dizer, eu acho que a ideia é essa, é democratizar, tá? E aí pro professor que quer levar isso para sua cidade, busque boas ferramentas. Se quiser uma ajuda nossa, estamos aí à disposição para justamente fornecer para você montar lá. Como é que, rapidinho, desculpa, como é que eles acham vocês? Instagram, eu acho que hoje é um caminho melhor. Tem um site, né, que é o internacionale.org. Se escreve com T de tatu, aqui, né, Internationale. Mas esse é o nosso Insta. A gente até brinca hoje em dia, se não adianta mandar um e-mail pros meninos que eles não olham, né? Pedir para entrar no site não entra, mas no Insta, aí você consegue achar muita coisa, né? Vocês estão vendo ali, ó, Expo Moon. Mês que vem a gente tá indo pra China, né? A China em Pequim juntou vários universitários para poder dar certificados com coisas, vamos dizer assim, mais avançadas, e vai ser a primeira delegação do Brasil na China. Assim como também esse guerreiro aqui do lado, depois de 2 décadas de simulação no Brasil para ensino médio, ele foi o primeiro professor de Sergipe a ir a Brasília para participar de uma conferência dessa, né? Aí vocês estão vendo imagens aí do MIB final, né? Do secretariado, do curso ano, né? Então, quer dizer, Alagoas, né? Então, assim, tem simulações em vários lugares. A nossa missão é exatamente essa. Então, se você é daquela cidadezinha de interior bem pequenininha, manda um direct pra gente e a gente vai tentar te ajudar. A primeira Interbrasil foi montada de carro para poder mapear isso. Porque a gente pega um livro de geografia, aí ele tá lá e fala assim, essa região é muito rica e tal. Aí você chega lá, pô, mas não tem muita escola. Tem renda, mas assim, a coisa não tá andando. O que mais a gente pode ajudar, né? Eu me lembro descendo como é que se diz? De Manaus para Belém, eu botei o carro na balsa, né? E eu fui dormindo dentro do carro ali durante 5 dias descendo o Rio Amazonas. E tinha uma vida ribeirinha muito legal. O carro parava, chegava aqueles menininhos de 5 anos de idade no barquinho ali, né? Com a rabetazinha, batia na água, a galera jogava roupa, né, pra dar de presente. Como é que uma simulação vai chegar para um menino desse, né? Como é que a gente vai conseguir atingir essas regiões? Então, assim, o primeiro passo, em geral, eles pelo menos darem um oi. E, claro, a gente está indo atrás. O Diego mesmo, esse ano, chamou uma escola pública aqui da cidade como referência, né, onde muita gente ia falar assim, isso aí não é para eles não, cara, não dá. Bela falácia, né? A gente foi lá, contou muita história de muita escola pública que fez trabalhos bem legais, né? Qual é a escola daqui? É o Colégio Estadual Fenícia Freire, né? E teve bastante interessados, a gente vai com uma delegação bem significativa. Viu? Bacana, desculpa. Não, é isso, né? Então, assim, as ferramentas estão aí, né? O professor quiser fazer um trabalho legal, o site, por exemplo, que é uma coisa super chata de você também ter que montar para distribuir país e tal, a gente acaba montando para ele já o processo, né? Então, assim, o que a gente quer é amigo mesmo, parceiro, estão todos bem-vindos aí, né? Bacana. Meninos, muito obrigado pelo papo, deixar esse espaço aí, vocês deram um recado final de vocês. Imagina, obrigado você, é uma honra estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o nosso papel enquanto professor é contribuir para a sociedade, né, tornar esses alunos direcionados para aquilo que eles quiserem desempenhar, com novas habilidades, preparado para um século diferente, para uma vida diferente, uma vida muito mais comunicativa, né, do que aquela que a gente teve. Então, eu acho que esse tema é bem interessante, né? Queria convidar todos, né? A gente vai estar no dia 9 de junho, né? Na Faculdade 8 de Julho, né? E aí a gente vai participar, vai ser a primeira vez de muitos alunos. Qualquer um pode assistir? No caso, assim, é preciso de que ele tenha um vínculo. Por exemplo, se for um professor, ele vai com um professor conselheiro. E se ele for aluno, ele também pode participar. Mas, assim, pessoas simplesmente ir lá para ver, por exemplo, pai e mãe não podem ir, né? Porque ele influencia no debate, né? Intimida então, um pouco também, né? Positivamente ou negativamente, ele vai influenciar na nota final. Então, mas assim, se você é um profissional da educação e quer conhecer, né, por favor, nos procure, né? Pode ser no Insta mesmo, no direct, que a gente vai fazer um credenciamento, tudo bonitinho para você poder participar. Então, agradecer, muito obrigado por estar aqui, né? Parabéns pelo seu programa, né? É incrível como a gente fica à vontade aqui. Eu falei pra você, cara. É incrível, você falou que a gente esquece as câmeras, de fato, a gente esquece mesmo,
né? Mas isso é você que transmite isso. Vocês falaram da questão de pessoas que você falou, Emiliano, pessoas que a gente olha e tem aquele carisma. Você é uma dessas pessoas que tem esse Obrigado. carisma. Obrigado pela Eu gosto de guarda baixa oportunidade, agora. né? E para os alunos, vamos lá, vamos nessa, né? No final do ano estaremos em Brasília, né? E vamos aí vencer a simulação para que a gente possa ir para a Rafa, né? Pô, por Então, que não? Eu né? torço pro Sergipe, desculpa, cara. Desculpa a galera. Tem que Emiliano, ser, né? obrigado, cara, por ter topado com... Eu agradeço também muito, né, a toda a equipe do Sapiens, né? De fato, tem a galera de bastidor também, Estagiário lá. exato, com aí, né? certeza. O estagiário, Estagiário. tá certo, hein? Porque realmente, assim, é bem interessante, né, a gente poder ver como uma ferramenta como essa influencia muito a vida das pessoas, né, no dia a dia. Então, vocês estão de parabéns, realmente é um belo trabalho para a comunidade, né? Contem com a gente também no que precisar. Tá? No final das contas, a gente sabe que muitos desses delegados, né, que participam de conferências como essa vão se inspirar em vocês para justamente levar esse tipo de conhecimento à frente, né? Seja de repente como um dentista, né, que tem uma habilidade um pouquinho mais aprimorada e vai liderar os dentistas para fazer um mutirão numa região que precisa e vai buscar uma voz, de repente ele vai juntar uma coisa com a outra, simulação com o podcast, fala, cara, nossa, eu preciso de comunicar outros dentistas aí, e eu sei que tem um lugar que a galera manda muito bem. Então, assim, parabéns, né? E deixo a vocês aí, senhores, né, delegados aí, que vocês assumam as nossas posições, né? O Steph já vai ficando com barba branca, né? E, de fato, a ideia é que haja rotatividade, né? Que vocês sejam realmente os protagonistas também à frente do processo. Então, a nossa casa está sempre aberta, né? A Fundação Internacional, eu acho que ela cresceu justamente por isso, né? Hoje, atendendo cerca de 4.500 delegados no Brasil, pra você ter uma ideia, o segundo maior, e a gente está falando de números reais, tem um pessoal que às vezes pega o número de seguidores e coloca como sendo, né? O segundo maior está na faixa de 1.000 participantes. A simulação de Yale tem 1.800, por exemplo. Falei de 1.000 numa do Brasil aqui, né? Harvard atendeu 3.800. Então, assim, mas Harvard, eles são maiores que a gente, que eles têm a edição de Dubai, eles têm a edição da China, eles fazem há 50 anos. Mas o Brasil está fazendo o seu dever de casa, né? E a gente chama você da região que for, do jeito que for, professor, aluno, pai, mãe, né? Para entrar nessa jornada com a gente aí, para tentar melhorar o nosso país. Eu acho que essa é a meta final. Obrigado, meninos. Obrigado por ter topado esse papo. E obrigado você que assistiu até aqui. Novamente, está chegando agora, está chegando pelo projeto das simulações da ONU. Seja muito bem-vindo. O Sapiens está de portas abertas para vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tanto quanto eu gostei. Por isso que eu falei. Acho que a gente tem alguns objetivos com essa conversa. Acho que eles foram cumpridos com muita excelência. Mais uma vez peço a vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, gostam do nosso projeto, inscreva-se no canal, é muito, muito importante. Conheça o Sapiens, clica nas redes sociais dos meninos, a gente vai deixar aqui sempre aqui disponível para vocês, e conheça o Sapiens nas redes sociais. Tem Sapiens no Instagram, tem esse episódio disponível aqui em vídeo no YouTube. Você também pode estar ouvindo a gente em áudio no Spotify, tá lá disponível, então segue o perfil do Sapiens lá. E no mais, agradecer pela presença, pelo carinho, deixe seus comentários sempre aqui, a gente está sempre observando, e até o próximo episódio.